Olá, esse é o terceiro vídeo sobre profetas à moda antiga. Nos vídeos anteriores já falamos sobre os critérios de Deus para a escolha de seus profetas e também já fizemos algumas considerações sobre esses homens de Deus. Nessa sequência vamos comentar algumas virtudes comuns aos profetas. Vamos começar. Há moradias por aí, social, com quartos e varandas amplas, com espaço, e nem por isso existe paz. Virtudes comuns aos profetas. A propósito, o que significa virtude no mundo secular está relacionada ao bem, à prática do bem. Mas o que significa nas Escrituras? É uma expressão relativamente comum no Novo Testamento. Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1, fala dessa virtude por duas vezes. Uma no verso 3 e depois no verso 5. Na primeira epístola, ele fala no capítulo 2, verso 9. A virtude integra a lista, entre outras qualidades, que deve ocupar o pensamento. Se há alguma virtude, diz o apóstolo Paulo, ambas as referências, a de Pedro e a referência de Paulo, podem ser traduzidas do grego como excelência. Se há alguma excelência nas Escrituras, essa excelência, essa virtude de se fazer o bem, não é fazer o bem por fazer. Ela está relacionada à conduta moral. Essa expressão deve cair bem para aqueles que temos que chamar de Vossa Excelência. Sabemos que dessa sinonímia, na tradução do grego para o nosso idioma, vamos alternar nesse comentário entre uma expressão e outra. Das virtudes, o profeta poderia persuadir o Senhor Deus a favor de alguém ou de algum povo. Abraão era possuidor de excelência. Tal excelência possuía que prestava culto e adoração ao Senhor. Tal excelência possuía que pôde persuadir a Deus. Persuadir a Deus? Vamos entender bem sobre isso. Abraão, quando lhe foi anunciado que a cidade de Sodoma seria destruída, teve a virtude de persuadir a Deus para livrar o seu sobrinho Ló, uma vez que esse morava nos arredores dela. Há um detalhe aqui. Antes de Abraão se dirigir a Deus, o Senhor já havia deixado saber que do profeta nada seria ocultado, visto que esse homem de Deus seria pai de poderosíssima nação. Gênesis capítulo 18, verso 17. O detalhe que podemos entender é o fato de que o Altíssimo já tinha decidido poupar a Ló, mas era preciso que um medianeiro se colocasse a favor daquele homem. Vamos esclarecer esse era preciso. Sempre vamos dizer que o profeta não era profeta porque predizia o futuro, mas porque Deus o punha em uma situação de intermediário. Deus semeava a cultura de que o mundo precisava de um intercessor. Leia com carinho Gênesis, capítulo 18, versos de 1 ao 33. Deus semeava a cultura de que não haveria abominação, não haveria impiedade que não fosse sentenciada. E a sentença de Sodoma estava definida, decretada. Vê-se que Abraão intercede pelo seu sobrinho, mas não se mete no juízo de Deus sobre Sodoma. Agora é a vez de comentarmos sobre a virtude do profeta em persuadir o Senhor para contrapor-se a uma sentença de juízo. Vamos fazer uso do texto do diálogo entre Deus e Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de duro coração. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para destruí-los da face da terra? Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais lhes disseste,
multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Ora, o arrependimento de Deus causa conflito em muita gente. Não é bem o nosso tema de agora, mas nós vamos colocar assim. As pessoas se preocupam com textos como esse que dizem que Deus se arrepende. Mas por que não preferir sempre os textos que nunca dizem que Deus se arrependeu de redimir o homem? Sabemos que Deus não é como o homem. Não houve quem condenasse ao Senhor Jesus de algum pecado. O homem precisa se arrepender porque sempre comete pecado. Qualquer pessoa se arrepende até mesmo de alguma atitude sua que lhe tenha trazido malefícios ou desconfortos. Afinal, quem conhece o futuro para nunca errar no presente? Deus é ser vivo e tem personalidade, daí que se indigna e ao mesmo tempo em que lamenta que a obra de suas mãos não tenha a sorte de desfrutar da comunhão com Ele, pois que, para louvor de sua glória, o homem foi criado. Aqui, para aqueles que não creem e que não adianta dar-lhes explicações, porque vão sempre estar querendo arrumar um pretexto para não crer. Vamos colocar assim: Deus não precisa de advogado e nem a sua palavra escrita precisa de justificativas e remendos não convincentes. Deus é soberano, Ele é Senhor. Quem poderá impedir a sua indignação? Quem poderá impedir o seu choro ou o seu riso? Ele só não pode negar-se a si mesmo. Fora isso, Ele pode o que Ele quiser. Ele é Deus. E isso é a sua palavra que diz, não sou eu que estou dizendo. Deus deu a chance ao homem de vir ao mundo para ser louvor da glória dele. Desfrutar da presença de Deus, diz o apóstolo Paulo, é inefável. Pedro diz, é indizível. Ande com Deus, e Deus não se arrependerá de ter deixado você vir ao mundo. Simples. Como para qualquer povo, a vulgaridade, em todos os seus sentidos, não pode permitir proximidade de Deus, que é santo, santo e santo. Moisés era da descendência de Levi e logo também pertencia à descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Ele tinha compreensão sobre Deus acentuadamente acima da dos demais israelitas. Fazia-se necessário a intercessão do profeta para promover a longanimidade de Deus sobre aquela gente possuída de modos impuros e comportamento imprudente. O Senhor Deus, ao dizer que estaria na eminência de convergir seus planos em Moisés, estava impulsionando-o, sem sombra de dúvidas, a cumprir o seu papel de profeta, o papel de estar entre Deus e o povo. Esse critério de Deus para o serviço de profeta se repete ao longo do Antigo Testamento. Em certo momento, no livro do profeta Ezequiel, Deus expõe as razões de suas ações de juízo. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O profeta tinha a virtude de interceder justamente a favor dos resultados. Ora, de um modo geral, vê-se Deus como um ser distante, soberano e autossuficiente. Se ele é distante do homem, é porque ele é santo, e santo quer dizer separado. Se o Senhor é autossuficiente, se alguém prefere colocar assim, assim o é, porque ele tem todo o poder. Porém, ele é compassivo e, na sua bondade e benignidade, resolveu levantar seus profetas em excelência para contar com eles, para interceder justamente a favor dos resultados. Por fim, é interessante que leiamos esse texto para caminharmos para a conclusão desse vídeo. No ano 1º do reinado de Dario, filho de Assuero, eu, Daniel,
entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que acabariam as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração, súplicas e jejum, e pano de saco e cinza. Que haja virtude, excelência, poder de persuasão. Essa expectativa de que sempre existam vidas dedicadas, não à condenação de pessoas, de precipitar julgamentos e juízos, porque Abraão nada fez a favor ou contra Sodoma, mas soube clamar a Deus pelo enfadado, no dizer do apóstolo Pedro, justo sobrinho Ló. O que nos é passado através da intercessão de Abraão a favor de Ló, a intermediação de Moisés a favor do povo, a oração com súplicas de Daniel a favor do retorno do povo à sua terra, era a cultura divina preparando o mundo, preparando especialmente os seus fiéis para o advento do profeta de maior excelência entre todos, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Chegamos até aqui para podermos dizer que devemos desejar essa excelência, a excelência de sermos ministros do Novo Testamento. Quem me dera que todo o povo fosse profeta, nos dizeres de Moisés, era a virtude de não se meter a ser exclusivista, porque para ser profeta do Altíssimo precisa dar testemunho de excelência para a salvação dos que hão de crer nas Escrituras. Abraão foi uma excelência no seu tempo. Daniel foi uma excelência nos dias de exílio para todos os reis que tomaram o domínio daquela região. Deus testemunha da excelência de Noé, Daniel e Jó para Ezequiel, profeta de tempos posteriores. Você não precisa usar toga para ser uma excelência. Até o próximo vídeo. Que Deus assista você, que Deus não se arrependa de você.